Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. O que vem sempre recebe. Aleluia. Deus nunca deixa a gente sair com as mãos vazias, com as mãos abanando. Mas quem chega até a presença dele sempre vai alcançar algo da parte do Senhor. Eu quero passar aqui rapidinho com os irmãos. Pode sentar, irmãos. Vamos ler um versículo, eu vou explicar algo que Deus me trouxe hoje, uma revelação que Deus me trouxe hoje sobre questão de dízimos e ofertas. E aí, se você trouxe uma oferta, nós vamos abençoar e vamos ofertar na casa de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler 18, 19 e 20. Glória a Deus. Mateus 5, 18, 19 e 20, é o que nós vamos ler. É uma palavra poderosa do Senhor. Glória a Deus. Melhor, coloca 17 também. Vamos começar desde o 17, que é o começo do entendimento aqui. Olha só. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que o menor, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Olha só que pensado. A meu está escrito assim no versículo 20: pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. O que eu entendo aqui, pastor? O que isso tem a ver com a oferta, com o dízimo, com o voto? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque você veja que aqui Jesus ele está dizendo: eu não vim para abolir a lei ou os profetas. Então, quando as pessoas olham e dizem: não, mas o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é da lei, o dízimo não é para nós. Jesus está dizendo: não, eu não vim para abolir isso. Eu vim para ensinar que façam da maneira correta. Não é verdade? Então, Jesus fala: pode passar o céu e a terra, mas as palavras não passarão. A palavra do Senhor. Jesus está dizendo: qualquer um que violar um desses mandamentos, olha só, dos quais mandamentos? Os mandamentos que havia ali nas sinagogas, os fariseus, os escribas seguiam. Então ele está dizendo: qualquer um que passar, que não cumprir esse mandamento, será o menor, mas aquele que cumprir será o maior no reino dos céus. Olha só, será o maior. E aí ele finaliza dizendo: pois eu digo que, se a vossa justiça, a nossa justiça, agora ele está falando para o crente, ele não está falando para os fariseus e para o escriba, ele está dizendo para mim e para você: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas. O que é exceder? Ele não disse assim: agora eu digo para vocês, se vocês fizerem diferente, vocês não podem fazer igual, vocês têm que fazer diferente. Aí Jesus estaria dizendo: não façam os mandamentos que eles fazem. Mas Jesus falou assim: vocês vão ter que fazer a mais que eles, além do que eles fazem, exceder aquilo que eles fazem. Quer dizer,
eles seguem o mandamento, eles seguem a lei, eles fazem tudo certo. Nós temos que fazer mais, porque Jesus está dizendo, a lei, ela está inferior à graça. Olha só, a lei está inferior à graça. Por quê? Porque na lei, se eu pecar, se eu matar meu irmão, se eu matasse alguém, o versículo 21 diz, ouvisse que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será o réu de juízo. Se eu matar alguém, eu serei apedrejado em praça pública. Porém, Jesus está dizendo, porém na graça é diferente. Porque na graça, se você se irar, se encorajizar, se desejar o mal contra o irmão, você já cometeu o assassinato. Olha só, quer dizer, a lei é muito mais rigorosa, a graça é muito mais rigorosa do que a lei. E o que ele está dizendo aqui? O que eu vou passar a parte do dízimo, a oferta, então eu vou direcionar essa palavra nesse contexto. Os fariseus, eles seguiam toda a lei à risca, incluindo os dízimos, incluindo o sacrifício que faziam nos altares, nas sinagogas, incluindo tudo certinho. E Jesus está dizendo que se nós não excedermos os fariseus e os escribas, nós não somos dignos do céu. Como que eu vou exceder se eles davam o dízimo certinho? Então eu vou dizimar, como eles dizimavam, aí eu estou fazendo igual a eles. Mas eu vou fazer um voto, eu vou dar uma oferta alçada no altar, aí eu estou fazendo acima do que eles faziam. Eles não faziam isso, eles davam o dízimo porque eles seguiam a lei como obrigação. E nós servimos a Jesus pela graça, por gratidão. É totalmente diferente, não é verdade? Então nós excedemos o que eles faziam, por quê? Porque nós fazemos por gratidão. Nós dizimamos e nós ofertamos na casa de Deus. Eu não posso ser como o fariseu, o escriba. Jesus está dizendo aqui que eu vou colocar o meu dízimo e eu vou falar, pronto, já dizimei, já está tudo certo, estou certo com Deus, já fiz o mandamento e agora estou tudo certo. Não, eu vou exceder o que eles faziam. Além disso, por quê? Porque eu sou digno do reino dos céus, você é digno do reino dos céus. Então, quando você dizima, você está cumprindo toda a lei. Quando você oferta, você está excedendo o que os judeus, o que os fariseus, o que os escribas faziam. Amém? Todos entenderam? Então vamos orar. Se você tem a oferta, traga aqui alguns de suas mãos. Se não tem problema. Numa próxima oportunidade, Deus ele vai te abençoar e você vai ofertar na casa de Deus. Pode se colocar de pé para nós orarmos e já receber o profeta de Deus. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, abençoa Jesus o dizimista, abençoa o ofertante, meu Deus. Derrama, Senhor, prosperidade sobre as mãos, ó Pai, de cada um que hoje oferta e dizima em sua casa. Eu profetizo, meu Deus, honra, bênção e prosperidade para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Canta comigo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.
servo, fala conosco, ó Pai, neste momento. Abre a nossa mente, Jesus, nosso entendimento, ó Pai, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, as palmas para Jesus. Vem cá. Glórias a Deus. Cumprimento uma igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Estamos em poucos, mas vocês podem ter certeza que essas pessoas que aqui estão são as pessoas que Deus escolheu para essa mensagem que vai ser pregada. Amém? Aleluia. Porque o nosso Deus, ele não faz nada por acaso. Eu já estava com o chicote na mão e com o cajado, mas como estamos em poucos, eu mudei a mensagem. Vou deixar a mensagem do chicote e do cajado para uma próxima oportunidade. Amém, pastor? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, estou feliz mais ainda porque vocês desceram as águas recentemente, vocês jovens que estão, né? E essa mensagem que eu vou ministrar agora é o que vem a seguir. Glória a Deus. Vocês deram um passo importante, confissão de fé diante de toda a igreja, e que agora vocês são filhos de Deus, mas vocês precisam receber um algo a mais. E esse algo a mais, ele vem através da palavra de Deus, não tenho dúvida disso, mas também através de oração, de jejum. Nós vamos falar sobre todas essas coisas nessa noite, amém? Glória a Então, por Deus. isso que eu digo que a mensagem também é para vocês. E também para o nosso irmão, né? Deus abençoe pela sua presença. É um prazer muito grande ver que você está aqui também, para que nós possamos relembrar essas coisas, aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, irmão. Ele quer derramar algo sobrenatural. Mania, você também, né? Eu olho para a Mania, eu vejo a pureza de uma criança, aquela pureza que às vezes a gente perde com o passar, com o decorrer do Evangelho, a gente acaba perdendo. A gente olha para as pessoas com um olhar de julgamento, a gente olha para as pessoas com um olhar de falhas, a gente procura defeitos nas pessoas para desqualificar ela diante daquilo que Deus chamou elas para fazer, também. E eu vejo na irmã Miriam que ela tem essa busca, né? Quero também que em breve estejam aqui os seus filhos. Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para ele, mas eu vou entregar pessoalmente só para ele, porque eu sei que o diabo está acertando, né? Ele está em um processo de transição, experimentando coisas novas lá fora. Eu já estive nessa situação e eu falo para você que se ele continuar por esse caminho, a vida dele será muito difícil. A gente sabe as coisas que o diabo oferece para nós lá fora. Né? E através de relacionamentos, às vezes coloca uma namorada, coloca alguém que não é da nossa fé, a gente sabe de todas essas coisas que podem acontecer. Então, quão bom é que se relacione entre os filhos de Deus. Nos tempos das 12 tribos de Israel, você só poderia se relacionar com alguém que fosse da sua tribo. Você só poderia se casar ou escolher alguém que fosse da sua tribo. E Deus ele está dando direção para esse tempo, né? O jovem casal ali, casaram, certamente estão cumprindo algo que alegra muito o coração de Deus, propósito de família. Tá bom, irmãos? Então, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus em Mateus 26, verso 17. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, vai poder acompanhar no telão, porque essa mensagem, irmãos, vai estar falando da Páscoa e da Santa Ceia, que é o que vem logo após o batismo. Obrigado pelo filho, pastor Fernando. Mateus 26, verso 17. Mateus 26, verso 17. Quantos acharam de amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos ler a palavra do Pai. E no primeiro dia da festa de Pães Asmos, chegando os discípulos junto de Jesus, dizendo: aonde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e disse-lhe assim: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, prepararam a Páscoa. Chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. E eles se entristeceram muito.
começaram por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que come comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade eu vos digo que o Filho do Homem vai como acerca do que dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido. Respondendo Judas, que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por amor de muito para a remissão de pecados. Eu digo-vos que desde agora eu não beberei mais do fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Ele já pode tomar assento. Senhor, meu Deus e Pai, ministra o coração de teus filhos, Senhor Deus. Essa é a mensagem mais importante da Bíblia, Pai, é o tema central, Senhor Deus. O seu sacrifício, Pai, por aqueles irmãos, aqueles que muitas vezes, ó Pai, nos humilham. Como o nosso irmão mesmo falou aqui no início da abertura do culto, aquelas pessoas que nos olham no jogo mal, aquelas pessoas que olham por aparência, Senhor Deus. Aqueles irmãos que não enxergam aonde o Senhor subiu, mas não conseguem enxergar onde o Senhor desceu e onde o Senhor está operando. Mas que nessa noite, Pai, todo espírito de divisão e contenda, tudo aquilo que não vem de Ti, toda palavra contrária, toda amarração, toda seta e todo laço diabólico de Satanás venha cair por terra, para que só a Sua palavra e nada mais venha ministrar o coração dos Seus filhos. É assim que eu oro, desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, se eu tivesse que escolher uma mensagem para pregar o resto da minha vida, seria a mensagem da Santa Ceia. Porque tudo que Deus fez e faz, irmãos, é por um propósito de revelar para nós uma família. Eu sempre prego aqui, eu sou redundante nisso, porque se vocês não entenderem que a vontade de Deus não era apenas ser adorado e conhecido como um Deus Todo-Poderoso, porque para nós reconhecermos Deus como um Deus Todo-Poderoso, basta você olhar em Gênesis 1, quando ele fala haja e ouve, né? Haja céu, haja terra, haja animais, haja peixes, haja tudo aquilo. Deus estava fazendo aquilo através do seu poder. Mas quando ele fala, façamos do homem a nossa imagem conforme a semelhança, ali ele estava falando de algo que é a sua vontade, de algo que é da natureza de Deus, de querer ser reconhecido como Pai. O nosso Deus é Pai, é meu Pai, é teu Pai. E a vontade que Ele tem no coração dele é que eu e você estejamos aqui em comunhão. Nós podemos, no decorrer da caminhada, não concordar com as atitudes do irmão, da irmã, com as minhas atitudes, com as atitudes do pastor Fábio ou de alguém da igreja. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós não sejamos irmãos. Deus tem uma multiforme sabedoria e graça de um jeito de se revelar na vida de cada um. Algumas pessoas elas são chamadas para dons de excelência da parte de Deus. Por exemplo, o nosso pastor Alexandre Maciel, ele foi chamado com o dom da cura e da revelação. Eu não tenho o dom da revelação e também não tenho o dom da cura. Isso não quer dizer que Deus não possa me usar para curar, já usou. Isso não quer dizer que Deus não possa me revelar algo, já me revelou. E sempre que Deus me revela, fala comigo através de sonhos e visões. Certa vez eu tive um sonho, até mês retrasado, um pouco antes de eu subir e aparecer. E se acostumem, irmãos, porque eu sou assim. Se Deus mandar eu ficar 20 dias fora, eu fico 20 dias fora. Se Deus mandar eu ficar 30, eu fico 30. Se Deus mandar eu ficar 2 meses, eu fico 2 meses. E se Deus mandar eu ficar 7 anos, como me mandou permanecer aqui no Ministério Cristo para as Nações, vocês podem ter certeza que eu vou permanecer 7 anos. Amém? Então, eu sou assim.
Certa vez, bem desretratado, Deus me deu um sonho, a espertei para ir embora. Deus me mostrou claramente, pastor Fábio, que Deus queria usar ela no louvor. Eu não sei se ela canta, até hoje eu não ouvi cantar, espero que cante, porque Deus vai te usar para cura através do seu louvor. E nós temos aqui na igreja pessoas que precisam de cura, que hoje não estão aqui, mas que elas estão vindo para a igreja só por causa do milagre da cura. E se você não entender o que Deus tem contigo, essa pessoa pode ser que ela vai ser curada através de você. Mas se você não fizer aquilo que Deus pediu para que você faça, pode ser que essa pessoa nunca vai ser cura. Já pensou, pastor Fábio, se você nunca tivesse aceitado o chamado de ser pregador da palavra? Quantas pessoas que você foi orar, que estavam nas drogas, pessoas que você pode ver a vida restaurada, pessoas que você ministrou uma palavra, e se o senhor não tivesse aceitado o seu chamado, como seria? Vocês já pensaram, irmãos, o impacto que uma vida, uma pessoa pode causar na humanidade? Eu falei que eu ia deixar o cajado de lado, né, pastor? Mas isso é uma exortação para a igreja. Deus ele quer usar você de forma poderosa. Vou falar um segredo. Vocês foram batizados, não foram todos vocês? Uma vez que foram batizados, receberam o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que fazia Jesus curar está sobre vocês. Foi para isso que ele morreu. Ele falou: eu vou ao Pai, mas não vou deixar ele órfão. Enviarei o Espírito Santo de Deus para que os sinais que eu fiz vocês façam agora e ainda maiores. Então eu não sei até onde você vai chegar. Eu posso estar pregando para uma pessoa aqui que amanhã ou depois vai estar vindo no mundo, vai estar pregando para as nações. A minha função é ensinar a palavra de Deus. Eu fui chamado para isso. Eu não sei pregar com eloquência, eu não sou como aqueles pregadores, né? Aí, Deus mandou te dizer, não. Deus mandou dizer, mas mandou dizer dentro da palavra, dentro daquilo que Ele me chamou para fazer. É como eu sei fazer. E aquilo que eu recebi de graça de Deus é o que eu tenho para oferecer para cada um de vocês. Nós vamos estar formando obreiros, nós vamos estar formando evangelistas, nós vamos estar formando pastores, nós vamos estar formando mestres. E eu olhando assim, eu não sei dizer quem é o quê. Mas se eu conversar com vocês 5 minutos dentro da palavra de Deus, eu rapidamente sei teu chamado. Porque o profeta para mim não é aquele que adivinha o seu passado ou revela o seu futuro. Esse tem o dom da revelação. É diferente. O profeta para mim é aquele que conhece na Bíblia a palavra dos profetas. É aquele que eu falo de profeta e fala: o profeta Zacarias profetizou tal coisa, o profeta João profetizou tal coisa, e ele profetiza igual. E quando eu vou ver o que os profetas profetizaram, eles vão profetizar a chave do carro, a casa, a bênção financeira, as comunidades para essa vida. Eles profetizavam a espada, se conserta, se converte. Jesus está voltando, Deus está vindo, nós vamos perecer se nós desobedecermos os mandamentos. Olha a diferença dos profetas que nós tínhamos lá com os profetas. As pessoas que se dizem profetas do dia de hoje, nada contra eles, são meus irmãos em Cristo, mas muitos daqueles que se dizem profetas não são. E rapidamente eu sei, por exemplo, que quando eu falo com eles a respeito de Isaías, de Moisés, de Zacarias, de Ageu, de Amós, de Abacuque, eles não sabem, eles não conhecem. Não é culpa deles. Nós estamos vindo para a igreja, irmãos, e nós estamos buscando essas coisas. Nós estamos buscando um alívio na nossa alma. Eu tenho um problema de relacionamento, briguei com meu namorado, ou sei lá, com você, eu liguei, vou para a igreja, porque aí Deus vai me dar essa bênção. Então, nós estamos fazendo como a maioria dos homens pagãos eles fazem. As outras religiões têm as mesmas coisas que nós estamos aqui. Se você for na macumbaria, o macumbeiro vai falar: traga aqui um charuto, um cigarro, R$100 e uma galinha lá que eu vou fazer um trabalho aqui, e você vai ter, essa pessoa vai te amar. Você vê pessoas, irmãos, que amam perdidamente, cegamente, influenciadas por espíritos de demônios. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E aí vamos buscar lá fora. Às vezes nós vamos buscar, viemos para dentro da igreja para buscar um alívio na carne. Mas isso aqui é corruptível, irmãos. Isso está morrendo. Coração do tempo. Não tem nada que eu e você possamos fazer para nos salvar. E isso é até anticristo, porque a palavra diz assim: aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la.
mas aquele que entregar como um sacrifício em favor da comunhão encontrará a vida eterna. Glória a Deus. Olha o que Jesus nos fala, irmãos. Olha o que eu acabei de ler aqui na última Páscoa. Jesus escolheu 12 homens, e dentre aqueles 12, tinha um que ia trair. Vocês acham mesmo que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Vocês acham mesmo que Jesus não tinha esperança de que Judas se convertesse nos nossos caminhos, de que Judas parasse de falar mal dele pelas costas, porque ele sabia? Alguém acha que Deus não revela essas coisas? Eu estava lá em casa tomando café, daqui a pouco Deus me mostra uma mesa, uma conversa, 5 pessoas falando a respeito do meu nome, coisas que não eram boas. E o meu coração doeu, ardeu, porque de noite eu sabia que eu estaria no culto, e às vezes as pessoas estariam me abraçando, me dando a paz do Senhor. Ou seja, vocês vão sentir dores de parto pela igreja. Quando Deus começar a usar vocês com poder e autoridade, vocês vão jejuar. Quando vocês jejuarem, Deus vai revelar, vocês vão falar, isso é coisa da minha cabeça. Você, né, meu irmão? Deus te deu um sonho a respeito de uma pessoa que estava sobre o altar pregando a palavra de Deus, aqui nesse altar. Eu falei para ele falou para mim, irmão, Carlos, o que eu faço? Entrega para esse irmão um sonho, conversa com ele, com o amor de Deus, para que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos, porque se ele não se arrepender, estando dessa forma em cima do altar, Deus pode até fulminá-los. Você paga preço para estar aqui. Antes de vir para cá pregar hoje, eu tive que jejuar. Quando o pastor Fábio me disse que ia pregar, eu esperei tudo terminar, mas isso aí antes, porque eu tive que preparar uma mensagem. Muitas pessoas, de certo olhar, saindo antes da hora, o irmão Clércio não quer comunhão. O irmão Clércio não saiu, nem deu tchau. Olha o nível de carência, meus irmãos, que nós estamos vivendo na igreja. Olha o nível de carência que nós estamos vivendo na igreja. Deus vai usar vocês. E como vai ser amanhã? Se Deus falar para você, vai lá e exorta o irmão Clércio, fala para ele que ele está fazendo assim errado. Você não vai ter coragem de falar, você vai querer levar para o inferno. Vocês estão entendendo? Deus vai usar você nesse nível. E vocês têm que entregar. Vocês têm que entregar tudo aquilo que Deus der para vocês. Aqui na mesa de Santa Ceia, Jesus falou para os 12. Jesus não quis expor Judas, mas ele falou abertamente: a mão daquele que me trai, a mão dele como no prato. Os discípulos não sabiam, mas Jesus já sabia. A pergunta é: Jesus, sabendo que ia ser traído, ele deixou de lavar os pés de Judas? Não. Aí é que está, irmãos. Muitas vezes aquela pessoa que caminha lado a lado contigo, porque a traição, ela nunca vai vir de alguém desconhecido. A traição ela vem de alguém que está do seu lado. Isso em todas as áreas da nossa vida. Ministerialmente falando, é doído, não é, pastor Fábio? O pastor Fábio já passou por isso, eu já passei por isso. Nós estamos carregados, irmãos. Se vocês tivessem visto tudo que nós já vimos dentro da igreja, vocês iam falar: meu Deus, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Você olha homens usadíssimos por Deus, entrega a profecia, entrega a revelação, entrega isso, entrega aquilo. Daqui a pouco está te botando uma faca pelas costas. Você fala: não pode. Você fala: não pode. Mas se nós olharmos, irmãos, pelo lado carnal e olharmos, buscar os defeitos, nós vamos achar todos os defeitos possíveis, porque Jesus ele deu testemunho a respeito de nós. Ele disse assim: não há ninguém bom, ninguém que faça o bem. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aquele que diz que não peca mente é mentiroso e a verdade não está nele. Procurei um justo sequer que encontrei ninguém. Então, aí você me pergunta: então como faz, irmão Carlos? Agora me batizei, recebi aqui o Espírito Santo de Deus, estou 0 quilômetros, né? Vocês estão zerados na presença de Deus. Olha que maravilhoso, né, pastor Marcos? Quando saiu das águas, agora ninguém me segura. Agora, vocês vão ver o que eu vou fazer. E os anos vão passando, e o tempo vai passando, e aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, aquele sentimento
gostoso, aquela amizade, aquela união que tu vai se ver. E você vai ver um caído ali, um caído aqui, outro saindo da igreja. Irmãos, vocês acham que a gente se assusta, eu e o pastor Fábio, quando a gente olha aqui na igreja e vê, nós estamos em 10 pessoas aqui? Irmãos, nós já vimos essa igreja lotada de vida. O pastor Fábio veio um dia aqui participar da vigília, fazer um teatro aqui. Essa igreja nunca via gente. Era a congregação dela, estava aqui, fazia parte. Deu para ver quantas eventos, quantas coisas, quantas pessoas passaram por aqui. E a pergunta é: por que não permaneceram? Porque de alguma forma elas foram feridas no seu ego, das suas emoções. Porque a gente também é falho nisso. A gente muitas vezes não sabe entender os problemas que as pessoas estão passando. E a gente fica com medo que aquela pessoa possa prejudicar a obra de Deus. Olha a nossa mente. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe o que você é capaz de fazer? Se você não estiver com a presença do Espírito Santo de Deus, se você não estiver jejuando, se você não estiver orando, se não tiver uma cara pobre de misericórdia, Deus te conhece, Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe. No entanto, Ele nos escolheu para essa hora. E eu quero te preparar vocês, porque eu falei que isso é o que vem depois, né, pastor Fábio? E vocês vão ver aqui na mesa da ceia, você tinha lá Judas incrédulo. Não acreditava em nada. Fazia 3 anos e meio que estava com Jesus, vendo os sinais, os milagres, as maravilhas, os prodígios, mas era incrédulo, não cria. Eu muitas vezes sou incrédulo. Eu já tive vezes de eu estar na igreja, com a revelação acontecendo no mistério aqui, eu falo assim: será que é Deus mesmo? É incrédulo. Deus não, Jesus não imputou culpa nesse sentido por ele não acreditar. O que Jesus fez? Tomé, olha aqui, ó. Tomé, as marcas. Eu tenho as marcas de Cristo. Então, quando eu olho para as suas marcas, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você já viveu, e eu vejo as marcas de perseguição, de batalha, de guerra, isso me mostra que você é parte dele.